Hoje é dia de conhecer a regra de ouro para criar personagens. Meu nome é Vilto Reis e hoje eu vou falar de um dos temas mais pedidos aqui no canal e também na Rusga Cursos para Escritores, que é meu mais novo projeto, que é a criação de personagens de ficção. Eita, negócio difícil, né? Criar personagens de ficção. E nesse vídeo eu vou apresentar aquela que eu considero a regra de ouro para criar um personagem de ficção e vou revelar o segredo que eu descobri quando eu estava começando a escrever ficção, quando eu estava começando a escrever meus primeiros contos. Bom, vamos lá. As pessoas sempre me perguntam, Vilto, como é que eu crio um personagem com profundidade? Como é que eu crio um jeito único de falar para ele? Como é que eu faço que as pessoas acreditem nesse personagem? Eu também já bati muito cabeça com isso. Eu lia vários livros, pesquisava muito sobre o assunto, mas parece que a pergunta sempre ficava por responder. Bom, antes de comentar sobre aquela que eu considero a regra de ouro, deixa eu contar uma historinha rápida. Muita gente sabe que quando eu comecei a escrever, eu comecei escrevendo contos. Já falei isso aqui no canal, falei inclusive no Hangout que eu fiz tirando dúvidas sobre a escrita de contos. Se você não assistiu, o link vai estar aqui no post. E quando eu comecei a escrever contos, eu tinha um sério problema. E olha que eu escrevia de tudo, hein? Eu escrevi conto de terror, conto de ficção científica, conto policial, conto regionalista, conto de amor, conto de vingança. Qualquer coisa que você imaginar, eu escrevi conto. Escrevi até conto de fluxo de consciência. Mas demorou muito tempo para alguém ler um conto meu e dizer assim, meu, que história emocionante, que história legal, que história bacana. E até mesmo eu percebia isso, que parece que faltava alguma coisa nessas histórias. Até que um dia eu escrevi um conto chamado Alicia contra o Tempo. Não é um grande título, né, gente? Mas esse conto foi muito importante para mim. Eu passei ele para outras pessoas lerem, como eu sempre fazia, e uma amiga minha gostou muito desse conto. E eu também, pela primeira vez, eu gostava bastante de uma história que eu escrevi. E então eu passei a bater cabeça, sempre batendo cabeça, né, gente, para entender por que aquela história funcionava, por que aquele conto funcionava. E o que eu descobri tem a ver com a regra de ouro que eu vou falar daqui a pouco. Porque eu percebi duas coisas nessa história. A primeira é que a personagem ela tinha um desafio externo muito claro dentro da história, que era matar um outro personagem, era uma história de vingança. E a segunda coisa que eu percebi é que ela tinha um problema interno que ela precisava superar, e que esse problema foi aparecendo à medida que ela tinha sucesso em cumprir o seu desafio externo. Esse problema foi aparecendo até que no final do conto ele ficou claro o que era. Então a gente tinha duas linhas, duas coisas acontecendo. Um desafio externo e um problema interno que ia aparecendo no final do conto. Então como essa personagem era configurada, um desafio interno mais um problema interno a ser resolvido. E a partir daí, a partir desse esquema ainda muito rudimentar, eu comecei a criar meus personagens de ficção. E as minhas histórias começaram a ganhar uma nova cor, a ganhar uma nova vida. Eu tinha um feedback bem mais positivo dos meus primeiros leitores. Então você deve estar se perguntando, essa é a regra de ouro que você vai falar nesse vídeo? Não, não é bem isso. A regra de ouro eu aprendi lendo dicas do escritor Kurt Vonnegut, um grande escritor americano. Mas para mim ele diz tudo, que é fundamental para criar um personagem de ficção. Aliás, gente, sempre leiam dicas de escritores, dá para aprender muita coisa lendo dicas de escritores. Vou deixar aqui embaixo também um link para um e-book que eu lancei recentemente, que é 50 conselhos de escritores, e também outros links como dicas de escrita do Gabriel Garcia Marques. Mas sabe o que o Kurt Vonnegut disse que eu considero a regra de ouro? É muito simples. Ele disse, todo personagem deve querer alguma coisa, nem que seja um copo d'água. E agora você deve estar com um nó na cabeça, né? Ou você deve estar puto comigo, né? Viu? Por que isso é tão importante para um personagem? Por que é importante definir isso antes de começar uma história? Porque se isso estiver bem claro para o seu leitor vai ficar na história. Porque esse é um conflito básico que nós temos. O que nós queremos? Nós queremos comer, nós queremos dormir, nós queremos sobreviver, nós queremos realização pessoal, nós queremos realização profissional. O que nós queremos? E ao ter isso bem claro na sua história,
o leitor vai se identificar, o leitor vai querer saber o que esse personagem quer e se ele vai conseguir, se ele vai conquistar. Então isso é fundamental para uma boa história, para um bom conto, para um bom romance, seja que gênero for, até para um bom filme, essa regra, essa situação é fundamental. Então comece a pensar as suas histórias em cima dessa premissa, porque você vai ver que com certeza os seus leitores vão ter muito mais empatia pelos seus personagens. Gente, e se esse é um tema que interessa a vocês, criação de personagem de ficção, então eu vou pedir que vocês preencham um formulário que está na legenda desse vídeo. Esse formulário, o formulário criação de personagem de ficção, se você preencher, você vai receber um esquema que eu estou montando, que é um esquema simples de criação de personagem. Uma coisa bem simplificada, mas que pode ajudar muito você nesse processo da criação do personagem de ficção. Você vai preencher e se o esquema estiver pronto, você já vai receber na hora. E se eu estiver produzindo ainda, se você ver esse vídeo na semana em que ele for lançado, você vai receber até a semana seguinte. Se você está vendo esse vídeo no YouTube e ainda não é assinante do nosso canal, assine o canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo. E se você estiver vendo no Facebook, compartilhe esse vídeo, marque alguém na legenda desse vídeo para que mais pessoas possam chegar até este conteúdo. Então é isso, gente. Valeu! E até o próximo vídeo.